Como você se envolveu com esse filme? Uma pergunta bem inédita. Olha, o filme é o resultado, né, de uma compilação de histórias que geraram um livro, que desse livro gerou um documentário. Eu cheguei no terceiro processo, que é o processo da série, que 6 meses praticamente de trabalho na primeira temporada, mais 4 meses de trabalho na segunda temporada, mais 2 meses de trabalho para o filme. Então, eram folga de, assim, 6 dias trabalhados para um dia de folga, eram 12 horas no set. Então, quando você fala de envolvimento, eu acho que nem taxista tem maior envolvimento. O taxista não se envolve tanto no trânsito quanto eu me envolvi em carcereiros durante esse tempo. Eu te perguntei porque eu participei da coletiva, eu vi como foi o início, como foi você se envolveu com a série. Não sabia disso. É uma história bem emocionante, né? Foram 2 semanas também de preparação. Exatamente, que eu tive que me virar, fazer o máximo que eu podia fazer naquele momento, mas graças a Deus eu tive a generosidade da produção e do Belmonte de poder. Isso é o sonho de qualquer ator, tá? Vou te contar um insight aqui. O sonho de qualquer ator é poder trabalhar de maneira cronológica. Porque a gente, quando começa a fazer um filme, uma série, uma novela, ou seja o que for, a gente, até mesmo teatro, a gente começa por uma cena que não é o início. Então, uma novela a gente começa pelo capítulo 36, cena 42. Então, e no Carcereiros a gente começou no capítulo 1, cena 1, e foi até o momento que eu falei, não, agora eu já estamos sentindo que eu já estou, né? Então pode quebrar. Mas isso foi muito importante. Tanto que se você pegar o Adriano do primeiro episódio, comparar com o Adriano do último episódio, até mesmo da primeira temporada, são pessoas diferentes. Quer dizer, é a mesma pessoa, mas elas são muito diferentes. No começo eu achava isso ruim. Mas depois eu falei, não, é assim que um carcereiro nasce. Mas um carcereiro nasce assim. Porque ele não chega pronto no sistema. Ele chegaria pronto se ele viesse de uma universidade, mas qual o curso universitário de carcereiro? Não tem. Então ele chega com as pessoas falando, faz isso, faz aquilo, vai por ali, não faço não deixa de fazer isso, para com aquilo. E assim foi comigo. Os carcereiros a todo momento falando, Rodrigo, isso não é assim. Se você fizer isso gera consequências lá na frente. Então a gente não pode proceder dessa maneira. Aí eu falava com o Zé refazia toda a cena. Às vezes a gente descobria que a gente tinha que quebrar a dramaturgia, a gente tinha que mudar a cena. E assim foi. Quando eu cheguei no filme, eu já cheguei num grau de envolvimento e uma consciência do trabalho que já era igual a de todo mundo da equipe. Então eu me sentia mais essa vontade para sugerir, para ampliar uma cena ou para qualquer coisa que valha. Mas o filme, ele surgiu de todos os erros de gravação que a gente teve durante a série. Quais eram os nossos maiores erros de gravação? Era ficar tão imbuído daquilo que toda a nossa memória, da filmografia que a gente tem na nossa cabeça, do gênero hollywoodiano, que a gente adora, a gente botava isso em cena. Era o momento que os Belmonte falavam assim, não é desse jeito que eu conto essa história. Eu conto essa história de uma maneira quase que uma câmera, é quase um voyeur, é quase um personagem, e a gente está num lugar mais humano. Então vamos deixar esse Hollywood que tem dentro de vocês aí pro dia que pintar um filme, se pintar um filme. O filme pintou. Aí eu falei, Zé. Aí ele falou, agora vamos. Mas também não afrouxa. Agora mergulha a fundo. Então a gente foi e aí o filme nasceu. Legal. E qual a diferença para você, o envolvimento do Adriano, como você falou, foi uma escalada? Lembrando que esse não é um filme de Gaspar Noé. Não. Tá? Esse é um filme do Belmonte. Tem que ter uma dele, hein? Tem que ter uma dele. Essa escalada do Adriano, na primeira temporada, a segunda temporada do filme, a diferença no filme,
E a escala cinematográfica, como foi? A primeira temporada, ela tem como grande personagem, talvez o maior personagem da primeira temporada seja o Presídio em si. Na segunda temporada, tem um viés muito pessoal, muito sobre a vida desse carcereiro. De quando o episódio começa praticamente quando ele chega em casa. E como é a vida dele, como ele traz o presídio para dentro da casa dele. E o filme ele é um mergulho no gênero. É uma noite, é um espaço e tempo. Ele é um mergulho no gênero desse gênero norte-americano de se fazer cinema policial. Mas tudo isso com todas as informações que a gente tinha na série. Então o Presídio é o grande personagem, todas as questões estão ali, embora você que assistiu a série vai amar o filme, mas você que nunca assistiu a série pode ir tranquilamente, porque ele é só um filme. Você não precisa ter assistido a série, embora eu tenha certeza que depois que você assistir esse filme, você vai ter uma curiosidade de maratonar essa série. Sim, mas... Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado.